supliquei ao Senhor, e Ele com seu grande amor ouviu o meu clamor. Da angústia me libertou, minhas feridas Ele sarou. Nos momentos difíceis da vida clamarei ao Senhor. Eu preciso de Ti, necessito de Ti. Minha vida é Tua, cumpre em mim Teu querer. Eu preciso de Ti, necessito de Ti. Minha vida é Tua, cumpre em mim Teu querer. Quantas vezes me ajoelhei para dizer, Senhor, pequei. Minhas lágrimas Ele enxugou, me perdoou. Não posso vencer sem Sua graça e o Seu poder. Cheia do Espírito Santo, desejo viver. Eu preciso de Ti, necessito de Ti. Minha vida é Tua, cumpre em mim Teu querer. Eu preciso de Ti, necessito de Ti. Minha vida é Tua, cumpre em mim Teu querer. Eu preciso de Ti, necessito de Ti. Minha vida é Tua, cumpre em mim Teu querer. Eu preciso de Ti, necessito de Ti. Minha vida é Tua, cumpre em mim Teu querer. Cumprimento aos irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém. Ali o Senhor dizendo, testemunho, lembra de onde tu saiu, da lama que tu estava, e conta, porque o testemunho é mais do que uma pregação. Eu vim para cá já faz 10 anos. No começo da minha caminhada, o irmão Wilson acompanhou. Eu fiz tudo, só não matei porque o Senhor não deixou. E chegou um certo dia, eu tinha uma depressão profunda, que hoje houve um caso na minha casa, eu tinha uma depressão profunda. 3 dias fiquei igual um louco dentro de casa, tomei remédio para dormir, não consegui. E aquela opressão, o diabo dizia para mim, tu tens dinheiro ali guardado? Compra uma arma, bota uma bola na cabeça, terminou. Acaba tudo. Mas algo dentro de mim dizia, não. Foi 3 dias de luta. Aquele não e o sim. Mas só que teve um, que é o mais valente, que é o mais forte. Ele disse, sai dele. Porque agora ele é meu. Oh, Jesus. Quando Jesus chega na tua vida, tudo se afasta. O mal, o mau pensamento. E no domingo, eu naquela depressão de, eu vou para a igreja. Aquela voz disse, eu vou para a igreja. Pedi para o irmão Wilson. Eu disse, irmão Wilson, que hora que é o culto lá? Ele disse, olha, irmão, começa às 7.
Então, irmão, vem buscar porque eu estou fraco. Eu tenho que ir sem comer, sem dormir. E estou fraco. Ele foi lá, me buscou. Cheguei aqui. Quando cheguei aqui dentro, começou a fazer o efeito do remédio que eu tinha tomado. Eu apagava, irmão, a técnica de uma tomada. Mas quando o pastor disse, alguém quer aceitar Jesus, eu quero aqui na frente por oração, foi como um estralo. Quando eu olhei, eu estava aqui na frente. Glória a Deus! Eu ajoelhei, e aquele homem que não chorava desde os 14 anos, porque minha mãe morreu cedo, eu fiquei com meu irmão de 7 anos, e você odeia o mundo por isso, porque só tinha minha mãe. Aí, teu mundo caiu. A esperança tua estava na tua mãe. É verdade. Aí eu odiei o mundo. Odiava as mulheres, andava com mulheres, mas odiava todas elas. Era como um objeto. Essa que é a verdade. E naquele momento, eu chorei uns 1000 litros d'água aqui. Chorei tanto. Fui para casa e eu disse para o meu só, já estou 3 dias, parece que eu estou andando uma pena leve. O Senhor tirou tudo aqui na minha vida. Porque quando o Senhor entra, todo o mal sai. E você está ouvindo a Ele. Glória a Deus! E Ele, realmente, o fardo é leve. Então, eu creio, se você está passando por isso, é um testemunho que você vai dar lá na frente. É um testemunho. Então, acredite e creia no Senhor. E lembra-te de onde tu saiu. Aí o Senhor disse a mim, fala do teu testemunho. E hoje estou aqui 10 anos. Fraco sim, mas quando eu puder sempre vou dar testemunho, porque eu sempre dava. A gente fraqueja, mas o bom é dar testemunho toda a vida. Toda a vida. Seja um crente fofoqueiro, que o diabo lá, vem aquele fofoqueiro de novo. Mas é o fofoqueiro da verdade, que fala a verdade. Não é essa feira que está por aí. Tá bom, irmãos? E eu agradeço em nome de Jesus. Desta vida, forte vendaval, procura solar-me com força fatal, mas Cristo meu mestre, guiando-me bem, as ondas bravias com forte ousadia me faz sossegar. Eu sou tão fraquinho, qual barco no mar, navego sozinho nas ondas do mar. Achei um piloto que guia-me bem, por ele guiado serei abordado em Jerusalém. Com Cristo meu mestre, sem nada temer, pois ele promete que eu hei de vencer. E a todos aqueles que abrigo buscar, alcança a vitória, um lugar na glória, com Cristo morar. Eu sou tão fraquinho, qual barco no mar, navego sozinho nas ondas do mar. Mas tem um piloto que guia-me bem,
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até em mim, se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até em mim, se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
Quem será que enxuga as muitas lágrimas de dor? Na tristeza ou na alegria está por perto. Quem será que das ovelhas é o bom pastor, apontando as fontes de águas no deserto? Quem será tão grande amigo, bem amado, que apacenta o coração desesperado? Quem será que pela estrada desta vida nos conduz? É Jesus, é Jesus, é Jesus. Será que bate as portas do teu coração e falando com brandura e com carinho? Quem será que está batendo as portas de tua alma, sussurrando palavras doces tão baixinho? Quem será que quer trocar essa amargura pela paz que o sangue santo te assegura? Quem será que quer trocar esse teu fardo por uma cruz? É Jesus, é Jesus, é Jesus. Quem será que bate as portas do teu coração e falando com brandura e com carinho? Quem será que está batendo as portas de tua alma, sussurrando palavras doces tão baixinho? Quem será que quer trocar essa amargura pela paz que o sangue santo te assegura? Quem será que quer trocar esse teu fardo por uma cruz? É Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Amém, irmãos? Vamos continuar sendo diferentes, irmãos? Vamos pensar que nós estamos numa ilha cercadas das águas santas, das águas purificadoras, e ali nós estamos aguardando o dia do Senhor. Vamos abençoar o pastor Laércio com a nossa oração, pedir que o Senhor coloque na boca dele a palavra que nós precisamos ouvir. Querido Deus, Espírito Santo querido, Charaba aqui desci, Chamadara Saladara Maia, Espírito Santo querido, nosso ajudador, vem nos dar firmeza, Senhor, e sustentação na palavra, para que possamos estar, sim, Pai, fundamentados na verdade todo o tempo, que nenhum vento de doutrina estranha, Senhor, venha nos tirar da Tua presença, meu Pai. Querido Deus, Senhor, que todos possam ficar, meu Deus, calados para Te ouvir, meu Senhor, ouvir a Tua voz, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Desejo a paz do Senhor aos irmãos mais uma vez. Sábado que vem nós temos o encontro das irmãs ali no bairro da Fazenda. Já quero, em nome da irmã Eunice, convidar todas as irmãs e também os irmãos que desejarem estar lá, apesar da congregação não ser muito grande, mas estar junto conosco para participar desse 24º aniversário do grupo de oração Lágrimas no Altar. Tá certo? Então, com certeza, Deus tem uma bênção para nossas vidas. Isaías, capítulo 63, a partir do versículo de número 7, nós vamos fazer menção desse texto. Depois nós vamos lá para o Novo Testamento, na carta de Paulo a Tiago. Ou seja, melhor dizendo, a carta de Tiago. Primeiramente, Isaías 63, versículo de número 7. Depois nós vamos a Tiago, capítulo 4, e versículo 4. Glória a Deus. Tivemos nessa manhã uma abençoada escola bíblica. E não só nessa manhã, mas em todos os domingos nós temos sentindo a presença de Deus, nós temos ouvido Deus falar conosco. O Senhor tem nos revelado coisas grandes e vivas. Porque não é apenas, para quem pensa que é apenas um estudo bíblico, para adquirir um conhecimento apenas da letra, está muito enganado. Nós estamos nos domingos pela manhã aprendendo sim, adquirindo sim o conhecimento, mas ali Deus também fala conosco. Amém. Nós somos alimentados pela palavra, nós somos instruídos pelo Espírito de Deus. Amém. E isso é um bálsamo para a nossa vida, já na manhã de cada domingo, que é o dia do Senhor. Então, irmãos, às vezes a gente diz, venha para a escola bíblica, venha participar dos ensinos da palavra. Eu estava pensando mudar esse convite, dizer assim, não venha para a escola bíblica, não venha estudar a palavra, se você não ama o Senhor Jesus. Se você não ama a palavra, não venha. Se você não tem necessidade de conhecer um pouco mais das coisas de Deus, não venha. Não venha se você já acha que você já sabe tudo. Não venha se você sente que você já está completamente perfeito na presença de Deus. Então não venha para a escola bíblica, né? Talvez assim, falando para a pessoa não vir, quem sabe eles venham, eles se despertam, né? Eu louvo a Deus pelos irmãos que têm participado. Nós temos ali um bom número de irmãos ali no bairro da Fazenda, que participa todos os domingos pela manhã da escola bíblica. Isso é algo muito glorioso numa igreja, ou seja, numa organização religiosa que preza em conduzir um rebanho a ser um organismo vivo. Estão entendendo? Uma organização religiosa que zela e preza para conduzir um povo a ser um organismo vivo, como igreja de Cristo. Amém, irmãos? Então vamos lá. Capítulo 63 de Isaías, versículo 7 diz assim: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Agora vamos a Tiago, agora já no Novo Testamento, né? Uma mensagem já dirigida pelo Tiago, irmão do Senhor Jesus, já para a igreja de Cristo. Capítulo 4, versículo 4. Bendito é o nome do Senhor.
talvez seja um pouco assim, forte essas expressões que estão na palavra, mas está na palavra. Jesus nunca deixou de falar o que tinha que ser dito, né? Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pode sentar, irmão. Já foi feita a oração em meu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos um tempo que se identifica com essa palavra. Nós vivemos um tempo em que se identifica com o estudo que estamos nos domingos pela manhã estudando, que se refere à prostituição espiritual, que por muitas vezes foi profetizada até pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Portanto, é algo muito importante nós termos a ministração desses estudos, desses ensinamentos, dessa palavra, desses alertas de Deus para a igreja de Cristo nesses dias que estamos vivendo. Israel, ele teve todo o amor de Deus demonstrado. Nada faltou a Israel. Deus tinha um prazer muito grande na vida daquele povo, aquela nação que ele escolheu, que ele chamou e que ele pôde separar para si aquele povo para ser o seu povo. Ele viu a situação daquele povo em escravidão, o sofrimento daquele povo, a dor daquele povo, mas ele se compadeceu. Foram as suas misericórdias, foi a sua graça que alcançou aqueles homens e aquelas mulheres e todas as suas famílias. O Senhor livrou da sua angústia, o Senhor libertou eles. Quando eles estavam em aperto, o Senhor estava lá, dizendo: eis-me aqui. Quando eles estavam angustiados, o Senhor se angustiava junto com eles e vinha em socorro à vida deles e os ajudava. O Senhor demonstrou um amor muito maior do que o amor de uma mãe para com o seu filho, muito maior do que o amor de qualquer ser humano aqui presente nessa terra. Porém, esse amor não foi valorizado. E por mais que o homem seja falho, por mais que nós venhamos a ser muitas vezes rebeldes diante da presença de Deus, mas o Senhor sempre espera ver em nós, né, uma atitude de arrependimento, de uma lembrança de um estado anterior àquele que a pessoa se encontra muitas vezes distante da presença de Deus. O mesmo sentimento que o Senhor expressa na parábola do filho pródigo, quando ele quis pegar toda a sua herança, atendendo, com certeza, a gente tem esse pensamento espiritual de que, com certeza, ele não ia sair da casa do pai, pedir a herança e ir embora, se não fosse convidado por alguém, se não fosse tentado por alguém que dizia para ele: sai daí, vamos se divertir, você não sabe o que você está perdendo, você precisa experimentar, você vive dentro dessa casa aí do teu pai, você precisa conhecer coisas novas, você precisa se aventurar. E ele foi. E lá naquele momento em que ele se encontrava agora sem dinheiro, sem amigos, desejando comer os que os porcos comiam, ele se lembrou. Ele recordou daquele tempo em que ele estava na casa do pai, que era um tempo glorioso, que era um tempo em que ele tinha tudo, que ele desfrutava do amor do pai, do amor da mãe, do amor da família, e que ele tinha tudo aquilo que ele precisava, e que agora ele estava numa situação totalmente diferente, de dor, de sofrimento, de angústia. E ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E esse sentimento, irmão, esse reconhecimento de que ele entendeu que na casa do pai era o melhor lugar do mundo para ele estar, era o que o Senhor também queria que Israel reconhecesse. Quando Israel estava diante não vou chamar de cativeiro, mas
de estar sendo levado para um lugar de tormento da parte dos assírios, né? Pode ser chamado também de cativeiro, mas não teve um retorno como o caso da Babilônia. E eles estavam já vivendo a iminência das dores de parto, porque lá a Síria tinha um governo terrível, que maltratava, que torturava, que faziam dos seus inimigos coisas cruéis. Mas o Senhor ainda esperava que Israel, como que no último aviso, como num despertamento final, que eles voltassem a lembrar daquele tempo que o Senhor se agradava deles e que eles faziam a vontade do Senhor, que eles desfrutavam da presença de Deus, da alegria da comunhão de Deus, de que os inimigos não resistiam diante de Israel, por mais que os reis de Israel eram muitas vezes afrontados por nações muito mais fortes, muito mais poderosas, mas eles confiavam no Senhor, dobravam o seu joelho e diziam: Senhor, é verdade que essas nações são fortes, são poderosas, eles têm invadido tantas terras e agora eles vêm contra nós, mas nós temos confiado em Ti, que és o Deus vivo e todo-poderoso. E o Senhor se levantava do seu trono e vinha em auxílio do seu povo, e dava para ele livramento, e eles tinham escape e cantavam louvores ao Senhor pelas grandes obras que o Senhor fazia por eles. E dentre tudo isso, o Senhor falou naquele dia, naquele momento, para Israel, o reino do norte, também conhecido como Efraim, por ser um povo, uma tribo das mais populosas, diante de uma bênção que o Senhor tinha sobre eles. O Senhor esperava que eles também viessem a reconhecer que eles perderam. Mas infelizmente o coração de Israel, o coração de Efraim, se tornou tão duro, mais duro do que um coração de pedra, como um coração de diamante, que é o metal mais duro que existe na terra. E eles não deram crédito, ainda estavam rejeitando os profetas, rejeitando a mensagem, ainda eles achavam, nós estudamos aí algumas lições atrás, que a própria Síria, que eram aqueles que iriam maltratá-los, poderiam ajudar eles ainda de alguma forma. Veja a cegueira espiritual que Israel se encontrava. Aí eu vejo que as coisas parece que elas vão se repetindo com o tempo. Israel passou, agora existe um novo povo chamado igreja, chamado aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Agora o Senhor não tem um povo peculiar como uma nação física, um território, um determinado país, mas Ele tem uma nação santa, um povo adquirido. Ele tem uma nação que não está vinculado a terras, a países, mas em todo o mundo há um povo que pertence ao Senhor. Em toda a terra, planeta Terra, em cada lugar, nós não conseguimos observar com os nossos olhos humanos, mas o Senhor está vendo o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. Mas junto com esse povo, existe um outro povo, que também caminha junto com a igreja. Assim como Israel, por mais que eles eram uma nação próspera e grande em número, e a maior parte deles acabaram sendo levados, o reino do norte para a Síria, o reino do sul para a Babilônia, mas em cada momento o Senhor sempre preservou um remanescente fiel. E da mesma forma, nos dias que estamos vivendo, o Senhor também tem preservado um remanescente fiel. E aí eu pergunto para você, minha irmã, meu irmão, você e eu, nós fazemos parte desse remanescente? Ou nós estamos envolvidos e misturados com esse sistema corrupto e prostituto que está aí, se chamando como evangélicos, como crentes, como os que conhecem a verdade, quando na verdade por suas práticas estão totalmente fora da vontade de Deus. Não existe uma aliança, quebraram a aliança. O Apocalipse fala de uma mãe que tem os seus filhos,
e que ela se prostituiu juntamente com seus filhos, a grande Babilônia. Ela e seus filhos se prostituíram. E sobre ela, no Apocalipse diz que virá uma grande tribulação, que haverá um grande julgamento contra essa grande prostituta. Se Israel se prostituiu na figura até literal do casamento de Oséias com Gomer, naquele processo que o Senhor permitiu aquele homem de Deus passar, como uma figura para mostrar para Israel a forma pela qual eles tinham se prostituído espiritualmente, tinham abandonado o Senhor que tantos amavam. Assim também nós vimos o caminhar desse novo povo, que na verdade nem era o povo original, era um zambujeiro bravo, que foi enxertado. E que Paulo, escrevendo à igreja de Roma, disse que se o Senhor não poupou os ramos naturais, Ele vai poupar aqueles que são enxertados? Claro que não, porque o Senhor é justo, piedoso e misericordioso. Veja que a expressão do Senhor, através do profeta Isaías, a falar com aquele povo Israel, dizendo: olha, eu fiz tudo por vocês, mas vocês foram rebeldes e contristaram o meu espírito. E Isaías falando: e tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Ou seja, nós até temos uma frase ali na lição de hoje que fala sobre isso. Nós podemos ter todos os inimigos que nós podemos imaginar. Podemos ter o mundo, podemos ter a nossa carne, podemos ter o próprio Satanás, podemos ter inimigos de carne, de sangue, pessoas que vêm contra nós e que querem a nossa destruição. Podemos ter até nações que possam se levantar contra a nossa vida. Porém, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos Deus, o Todo-Poderoso, do nosso lado. Então não importa o tamanho do inimigo, o que importa é o tamanho do nosso Deus, que está conosco, caminha conosco e sempre vai estar pelejando por aquele que é dele. Mas se nós tivermos Deus como nosso inimigo, a quem nós vamos recorrer? E para nós termos Deus como nosso inimigo, é fácil. É só nós deixar com que o mundo seja o nosso amigo. É só nós deixar com que aqueles que são inimigos de Deus se tornem nossos amigos. Josafá, ele foi repreendido severamente pelo Senhor quando ele fez aliança com Acabe. Acabe era um rei que estava fora da direção de Deus. Era um rei perverso e que já tinha ali um julgamento sobre a vida dele e sobre a vida da sua esposa Jezabel. E Acabe fez aliança, ou seja, Josafá fez aliança com Acabe. E aí o Senhor veio, através da vida de um profeta, dizer para ele: por acaso você vai fazer aliança com aqueles que eu odeio? Com aqueles que não são meus amigos? E Josafá, ele passou muito, vamos dizer assim, um risco muito grande de perecer na batalha por conta dessa aliança que ele fez com Acabe. Então nós temos todos esses exemplos na Bíblia, irmãos, para nós entender que a igreja é um povo separado, é um povo especial, é um povo de princípios, é um povo que o Senhor chamou para ser dele, para valorizar a oportunidade que nós temos de estar na sua presença, de sentir a sua presença, de desfrutar das coisas do céu. Hoje nós vivemos uma grande prostituição espiritual. A exemplo de Israel quando saiu do Egito, que quando eles estavam chegando já no Rio Jordão para atravessar, para tomar a posse da Canaã terrenal, a última região que eles iam passar era Moabe. E ali havia um falso profeta, que no coração dele ele tinha desejo, era do prêmio, do dinheiro. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para fazer o povo de Deus errar.
Ele não conseguiu diretamente, quando ele quis amaldiçoar o povo de Deus. O Senhor até usou uma jumenta para falar com ele, dizendo: não faça, cuidado. Mas quando ele viu que não tinha jeito, ele teve que profetizar a verdade. Porque nem todo falso profeta ele profetiza coisa errada. Às vezes ele profetiza até coisa boa. E naquele momento ele profetizou o que Deus mandou. Porém, como ele tinha um coração perverso, ele ensinou Balaque a colocar tropeço no caminho de Israel. E colocou as moabitas na beira do caminho, mulheres bonitas. Ele disse assim: olha, sabe o que acontece? Deus, ele abençoou esse povo, e Deus é fiel com esse povo. Deus não pode mentir. Deus disse que ia abençoar, e ele não vai mentir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele e não cumpriria. Mas eu tenho aqui uma mensagem para ti, Balaque. Já que nós não podemos amaldiçoar, porque Deus não deixa, então eu vou te ensinar o que você deve fazer. Vamos fazer com que eles mesmos tragam para si próprios a maldição, a desobediência, a rebeldia. E naquele dia, cerca de 22 mil pereceram por conta dessa contaminação com as mulheres moabitas. Uma prostituição literal e também uma prostituição espiritual, porque essas mulheres adoravam outros deuses. Baal Peor era o deus da fertilidade, o deus que nas suas práticas do culto eles praticavam sensualidade, imoralidade. E eles se contaminaram com essas mulheres. Aonde eles estavam? À beira do Jordão. Já estava quase entrando na terra prometida. Parece que nós vimos uma figura dos dias que nós estamos vivendo em relação à igreja, porque nós já estamos quase chegando no dia em que o arrebatamento acontecerá. Estamos quase chegando no momento em que a trombeta vai soar, e nós vamos estar com Ele reunidos naquele dia. E justamente antecedendo a este evento glorioso que vai acontecer a qualquer momento, nós vimos uma grande prostituição espiritual. É uma mistura de deuses estranhos. São pessoas servindo a Deus e querendo servir a Mamon também, o Deus do dinheiro. São pessoas que se aliam ao mundo para poder ganhar argumentos para manter pessoas dentro da igreja, para ter mais número, para ter mais movimentos. As redes sociais têm como objetivo ter o máximo de seguidores, o máximo de visualizações, e isso se alcança através de muita gente. E nem sempre falar a verdade vai chamar a atenção de muita gente. Então é preciso mudar a mensagem, é preciso abrir as portas, é preciso dar liberdade para o povo se unir com o mundo e fazer o que o mundo faz. A mistura espiritual não agrada a Deus. A mistura espiritual é prostituição. Por isso a expressão de Tiago dizendo adúlteros e adúlteras, uma palavra forte, é verdade. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ponto final. Porque quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. E ponto final. Não tem mistura na igreja. Nós precisamos viver a realidade, irmãos. Nós precisamos abrir os nossos olhos para a realidade. Há muita ilusão por aí. Há muita, sabe, essas mídias sociais, esses movimentos que estão por aí, acabam fazendo com que os olhos de muitas pessoas se fechem para a realidade do que é o Evangelho. O Evangelho não mudou. A igreja não mudou. A palavra não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós não podemos visualizar o Evangelho como um interesse de crescer a nossa denominação, crescer o nosso nome, crescer o nosso status diante da sociedade do mundo. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é que Ele cresça e que nós diminuamos.
Organizações são falhas, organizações acabam caindo, mas o organismo vivo permanece vivo, e você tem que ser esse organismo vivo, que reconhece que não tem um lugar melhor para você estar, senão na presença do Espírito Santo de Deus, senão buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Mas infelizmente, irmãos, é uma situação que acaba abrangendo todos nós. Todos nós estamos envolvidos com esse espírito de prostituição espiritual. Estamos no meio desse ambiente. Mas mesmo no meio deste ambiente, nós não podemos nos corromper. Como a garça que está lá, tirando o seu alimento lá no meio do lodo, mas as suas penas permanecem brancas. Nós temos que olhar para nós e termos uma vida pessoal com Deus, uma vida particular com Deus, ter os nossos olhos abertos diante da realidade do que realmente o Senhor se agrada, daquilo que é prioridade diante de Deus. Isso não é difícil de eu e você discernir. Como que nós éramos lá atrás, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador? O que nós fazíamos no princípio da nossa fé? Quais eram as nossas ações? Quais eram os nossos desejos? Não era estar na igreja? Não era buscar em oração aqueles que não eram batizados no Espírito Santo? Eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Era uma sede pelas coisas do céu. Hoje o que se apresenta é diferente, é outros atrativos a qual as pessoas ficam interessadas, quando na verdade o maior interesse da igreja deve ser pelas coisas que são lá de cima, a presença de Deus, a virtude de Deus, a glória de Deus. Eu já vi muitos irmãos dizer, relatar, e é verdade, nós temos esses testemunhos de experiências gloriosas com os céus, pessoas que foram arrebatadas, pessoas que tiveram visões de Deus, pessoas que tiveram experiência, irmãos e irmãs. Nós tivemos grandes experiências. Eu já estive no momento em que a igreja estava cheia de fumaça. Eu me lembro daquele tempo em que lá em Israel, quando foi inaugurado o templo, que quando Salomão inaugurou o templo se encheu de fumaça, da presença de Deus, da glória de Deus. Nós tivemos, e eu sei que cada um dos irmãos tiveram experiências extraordinárias com Deus, mas parece que isso ficou para trás. A luta, essa convivência com esse ambiente corrupto que nós vivemos, parece que vai trazendo frieza, vai trazendo incredulidade, e nós vamos perdendo a nossa identidade. Corremos esse risco de igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela precisa viver as evidências do primeiro amor. O Senhor disse à igreja de Éfeso: vocês fazem muitas coisas, e eu tenho me agradado disso que vocês fazem, só que é só uma coisa, e essa uma coisa era tudo: vocês perderam o primeiro amor. Num casamento, irmãos, o amor é que une um casal, e quando se perde o amor, se perde tudo. No nosso relacionamento com Cristo, nós podemos perder bens materiais, podemos passar necessidade financeira, podemos perder a nossa saúde, podemos ter ali pessoas nos perseguindo, nos criticando, podemos passar diversas dificuldades, podemos perder muitas coisas, amigos, família. O próprio Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Podemos perder tantas coisas, mas nós não podemos perder o amor pelo Senhor Jesus. E quem ama o Senhor Jesus, é por isso que eu digo aqui, eu acho que eu vou mudar a mensagem para convidar os irmãos às vezes para vir no culto, né? Não que eles não venham, mas para incentivar aqueles que às vezes ficam aí cocheando em dois pensamentos, para entender que quem serve a Deus deve amá-lo, deve fazer voluntariamente, deve reconhecer que na presença de Deus é o melhor lugar do mundo, e para isso nós temos que buscar as coisas que são lá de cima. Parece que meia hora de oração parece que é muito, parece que é um sacrifício terrível,
Parece que jejuar um pouquinho mais não dá, porque eu entendo irmãos mais idosos, irmãos e irmãs que têm enfermidade. Não estou sendo radical nesse ponto, mas a igreja do princípio, ela vivia debaixo da oração, do jejum. Ela vivia em comunhão, vivia em amor, vivia em união, no mesmo pensamento, zelando pela palavra, orando pelos obreiros, como a igreja orava por Paulo, por Pedro, para que o Senhor desse a eles a palavra, para que almas viessem a se render aos pés do Senhor. Era algo glorioso. Se nós olhar e observar a igreja primitiva, irmãos, como nós estamos distantes disso. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, porque as coisas se repetem, e a igreja, o remanescente, precisa abrir os seus olhos para entender que nós devemos fazer a nossa parte com o nosso noivo. Jesus está às portas para vir buscar a igreja. O Senhor deseja que nós venhamos a buscar a sua face, a sua presença. Muitas vezes ficamos lamentando uma coisa ou outra e culpando um e o outro, e a desgraça espiritual da minha vida é culpa daquele outro. Não, irmãos, nós temos que reconhecer como filho pródigo: lá na casa do meu pai eu era feliz, lá tinha tudo que eu precisava. Aí a atitude dele qual foi? Eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, vou fazer um concerto com ele. Muitas vezes nós passamos por momentos de dificuldade, de luta, de fé, muitas vezes lá na reserva, mas é nessa hora que nós precisamos fazer um concerto com Deus. O concerto da oração, o concerto do jejum, o concerto da mudança de vida, o concerto de abandonar o sistema, o concerto de abandonar a união com o mundo, com as coisas dessa terra, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Eu oro dizendo: Senhor, me ajuda a ser teu amigo, eu quero ser teu amigo. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E nós queremos ser amigo de Deus. Que coisa linda ser amigo de Deus. Como é maravilhoso nós sermos amigos de Deus. Eu vejo Elias como um amigo de Deus, que o Senhor falava com ele, e ele falava com Deus, e ele tinha uma comunhão tão linda com Deus, que ele nem precisava orar muito, porque ele já vivia uma vida continuadamente de oração, né? E ali ele dizia: olha, Senhor, sobre a tua palavra. Ele arrumou o altar, os profetas de Baal oraram ao seu Deus e nada aconteceu. E mal ele levantou a sua voz em oração, a Bíblia diz assim, que antes mesmo dele terminar a oração dele, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Eliseu, o sucessor de Elias, da mesma forma, quando o inimigo vinha, ele não falava assim: Senhor, retém o inimigo, e ficava lá muito tempo de oração, porque a comunhão, ele chegou num grau, num estágio de comunhão tão grande, que ele já chegava e já dava ordem. Ele já dizia: Senhor, não que ele dava ordem para Deus, mas era uma comunhão de amigo. Não sei se os irmãos estão entendendo. Uma comunhão de amigo, que ele dizia assim: Senhor, fecha os olhos deles agora. E o Senhor fechava. Daqui a pouco ele dizia: abre os olhos deles agora. E o Senhor abria. Era assim, a comunhão era de amigo. Você já não teve um desejo de ter Deus como teu amigo nesse ponto? De você ter uma intimidade tão profunda com Deus, de poder ter esse diálogo de amigo, porque, né, as nossas orações parece que fica assim num grau assim de tão, sei lá, uma coisa assim muito pomposa, assim, né? Cheio de rodeios. Mas quando nós temos o Senhor como amigo, com intimidade, nós dizemos: Deus, me ajuda aqui, me livra aqui, Senhor, faz isso, e o Senhor vai lá e faz, porque já chegamos num estágio de intimidade muito superior. Só que para nós chegar ali, meu irmão, minha irmã, meu jovem, nós temos que pagar o preço da oração, porque Deus é Espírito, e para nós termos comunhão com aquele que é espiritual, nós temos que ser espiritual, nós temos que buscar o espiritual. É bom nós louvarmos ao Senhor, nós estarmos no culto, nós pregarmos a palavra, nós fazemos tantas coisas que muitas vezes está aparecendo diante da sociedade, e isso é bom, nós sermos luz e brilhar para que outros possam nos ver como sal da terra, como luz do mundo, mas
que eles vejam também, muitas vezes até sem palavras, pelo nosso porte, pelo nosso ir e vir, o nosso testemunho pessoal. O testemunho de Carlos Finney, um dos heróis da fé, a biografia dele, ele fala que num dia, depois de pregar num sermão, num culto à noite, no outro dia ele foi trabalhar, porque ele era alguém que trabalhava para ganhar o pão de cada dia também, como eu e você. E ele foi, depois de um culto glorioso, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, e ele chega naquela firma onde ele trabalhava, e ao entrar na porta, ele não abriu a boca. Tinha um trabalhando numa máquina, outro trabalhando na outra máquina. Daqui a pouco ele passou, e aquele que estava trabalhando na máquina começou a chorar, o outro começou a chorar. O que está acontecendo? Porque o Senhor entrou junto com ele naquele dia. E daqui a pouco todo mundo começou a chorar pela presença de Deus que estava sobre a vida daquele homem, a ponto do encarregado dizer assim: não, ninguém vai mais trabalhar aqui sem antes o Finney pregar para nós esse evangelho. E ele foi lá e pregou, e todos aceitaram a Cristo como seu Salvador. Veja como é importante nós termos uma comunhão íntima com Deus. Você não tem esse desejo? Se você nunca teve esse desejo, se você nunca teve essas experiências com Deus, busca essa experiência com Deus, e você vai ver que não há nada nesse mundo que possa substituir a presença de Deus, a comunhão com Deus, do que essa glória que está sendo revelada na tua vida. Agora, se você já teve, como falou aqui o diácono irmão Valdir, e perdeu, o Senhor está aqui para restituir, o Senhor está aqui para te dar de volta, para fazer você viver as evidências daquele primeiro amor, daquele dia em que um dia glorioso na tua vida, você entregou a sua vida para Cristo, e você teve grandes experiências com Deus, grandes experiências de comunhão, de intimidade com o Senhor, e hoje você já não tem mais. Você até deseja, como certa feita o pastor Fernando dá o testemunho, que ele, sendo filho de crente, num determinado momento da vida dele, ele olhou para uma estrela. Ele conta esse testemunho, e ele disse: Senhor, tu está tão distante de mim como essa estrela. Mas o coração dele já estava chegando perto do Senhor. Ele fisicamente parecia distante, mas o Senhor já estava vendo um coração querendo voltar, um coração se aproximando. E a Bíblia diz: chegai-vos a ele, e ele chegará a vós. Quando ele foi no culto, o Senhor se revela para ele, e ele faz um concerto e entrega a vida para Cristo. Então, por mais que você ache que está distante da presença de Deus, o Senhor está te convidando, o Senhor está nos convidando a voltar a ser o que éramos, a voltar a adquirir essa identidade de crente, identidade de quem ora, de quem jejua, de quem é cheio do Espírito Santo, de quem realmente vive as experiências daquele que disse que no meio do seu povo estaria presente o reino dos céus. E aonde está o reino dos céus, tem as manifestações do reino dos céus. A glória de Deus se manifesta. Alguém pode olhar para a igreja reunida no momento e dizer assim: eu não sei se eu subi para o céu, ou se o céu desceu, mas este lugar está cheio da glória de Deus. É isso que Deus quer da sua noiva, da sua igreja. Que eu e você possamos fazer um propósito de buscar mais a presença de Deus, de manter esse momento de amor com o nosso Salvador Jesus. Israel não quis, o coração se fechou. Muitos hoje estão mais preocupados com a política, com a aliança com os governos da terra, né? Isso também, se você se aprofundar na palavra, você vai ver que isso é uma profecia na última fase da estátua que teve a visão de Daniel, que lá no último estágio, nos pés, o material era de ferro e de barro. Barro simboliza o sistema religioso, e o ferro representa um governo terreno. Mas ali estava unido, quando na verdade espiritualmente nunca pode ser unido, assim como nunca vai haver solda entre o barro e o ferro. Mas ali o barro estava unido com o ferro,
algo anormal. É essa a prostituição espiritual de muitos hoje, que tem se unido igreja com a política, unindo igreja com as coisas deste mundo, tem se tornado amigo do mundo e assim, consequentemente, inimigo de Deus. Mas que eu e você sejamos amigos de Deus. O Senhor chamou Abraão de amigo de Deus. Que sejamos amigos do Senhor e possamos fazer tudo o que Ele nos manda. Fique de pé, irmãos, receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos despertar nesta última hora para a realidade dos dias que estamos vivendo. Porque muitas vezes nós olhamos só para os nossos pés. Não, irmãos, nós temos que olhar de uma forma mais abrangente e ver o que está acontecendo, para entender o nosso chamado como igreja de Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Passa a palavra, pastor. As palmas são para Jesus. Meus irmãos e irmãs, essas são as doutrinas da salvação. Se alguém perguntar para você, quando é o dia de doutrina lá? Todo culto é de doutrina. Todo culto. Você pode ouvir a doutrina da salvação. Imagine Isaías 63:10. Eles tornaram-se, por causa da rebeldia, inimigos do Espírito Santo. O que vai ser de mim e de você se nós nos tornar inimigos do Espírito Santo por causa da nossa rebeldia? Quando temos vivendo num ciclo, ou seja, numa dispensação, que o Senhor diz: todos vocês podem ser meus amigos. Não é só o Abraão, como no passado, depois o Noé, o Jó, o Davi, mas todos nós. Ele pode deixar de nos chamar de servo e passar a chamar filhos, amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então não tem outra saída, irmãos. É o caminho. Abrimos agora este momento, antes da ceia, para os irmãos que vão tomar a ceia, que não tomaram a ceia na sexta-feira, para alguém vir aqui na frente. Famílias, você quer vitória na tua casa, para o teu marido ou para a tua esposa, vem na frente. É assim que nós damos um passo para o Senhor. Não é nenhuma humilhação. Quando o Senhor fez eu sentir que eu estava tão longe dele, quanto aquela estrela daquele dia de tarde, a estrela da alva da papaceia, aquela que aparece no céu antes de anoitecer. Parei o carro na curva do caminho e comecei a olhar: meu Deus, eu sou crente desde menino, sempre vivi no meio desse povo, mas preciso nascer de novo. Tu precisas entrar dentro de mim, mas tu estás tão longe de mim, tão longe, tão longe. Mas 2 dias depois, ele disse: eu estou aqui dentro de ti. Tu não poderias ir aonde eu estava, mas eu vim aonde tu estava. Choramando, chora um pouquinho nessa noite e tome uma decisão. Chamava cada sério. Quem é o primeiro que vem na frente? Eu desço ali embaixo com você. Pastor Laércio desce lá para orar por ti. Vem. Glória a Deus. Pode chegar mais na frente, irmão. Tira aquele microfone dali, irmãos.
filho mais na frente. Vem, traz teu filho. Isso. Vem, filho, vem na frente. Vem. O Senhor está aqui, irmãos. Não vá para casa assim desse jeito, não. Chore também. É com lágrimas. É com o sentimento de um verdadeiro arrependimento que tu vais encontrar a vitória para a tua vida e nunca mais vais falar em derrota. O Senhor está conosco enquanto nós estamos com Ele, mas a partir do momento que o deixarmos, Ele também nos deixará. Quem mais vem na frente? Só esses. Você quer se decidir por Senhor? Vem uma irmã, eu não conheço aquela irmã, vem alguém abraçar ela ali, vem Ruth, fica ali do lado dela. Dessa irmã aqui. Glória a Deus. O Senhor vai te dar vitória, minha irmã. Glória a Deus. Podemos orar, irmãos? Depois vem a Santa Ceia, você não vai assim embora. Tem pessoas aqui que precisam urgentemente. Você está na beira do Jordão e não estás agradando a Deus. Jesus vai voltar a qualquer momento. A qualquer momento. A noiva precisa estar pronta. Toca nesses irmãos, Pai. Ora, irmãos, todos orando, todos orando. Querido Deus, nosso Pai, ouvimos a doçura da Tua palavra. Tua palavra ainda, Senhor, é anunciada. Nós temos essa responsabilidade, Senhor, com a igreja. Não queremos viver uma igreja, Senhor, sem direção, um povo sem direção, mas um povo que tenha direção e discernimento nos dias em que nós estamos vivendo. Querido Deus, desperta-nos para Ti. Abraça esses irmãos, abraça essa irmã, abraça, Espírito Santo, essa família. Sim, Jesus, abraça pelo amor do Teu nome. Liberta em nome de Jesus, liberta. Liberta em nome de Jesus da vitória. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida que temos, Pai, pelo lugar que vivemos. Sim, Pai, pela oportunidade que tens nos dado de ouvir verdadeiramente a Tua palavra. Guarda-nos em Ti, Senhor. Guarda-nos em Ti, Senhor. Renova no Teu Espírito Santo, Jesus. Renova, Pai, no Teu Espírito, Pai, os dons espirituais da Tua glória. Aleluia. Volte, Senhor, esta alma cantar e adorar a Ti em espírito e em verdade, Pai. Querido Deus, aleluia. Bendito é o Teu nome, Jesus, bendito é o Teu nome. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Teu amor, és o ar que por mim querida sou.
continue sendo igreja do Senhor. Continue olhando para o rosto da noiva do Senhor. Aonde está o rosto da noiva do Senhor? Em ti mesmo. Aonde é que tu vais contemplar o rosto da noiva do Senhor? Aqui, ó. O espelho. Você olha e vê o rosto teu. Vê a tua vida. Tudo que devemos fazer, todas as atitudes, nós podemos tomar olhando para as Escrituras, obedecendo as Escrituras. Que Deus te abençoe na paz de Cristo.